Opa pessoal, aqui é o Cavaleiro Místico, pela primeira vez mostrando a minha face gigachete, minha face linda. E para falar de um assunto que para muitos vai parecer que foi um erro, muitos vão falar que eu fiquei maluco. Enfim, eu pedi demissão do meu emprego CLT, do meu emprego no banco. Antes de tudo, antes de contar o motivo, eu tenho que contar um pouco da minha trajetória. A trajetória é o seguinte: eu morava no interior do meu estado, certo? Fazia uma faculdade Michuruca EAD, queria trabalhar porque eu estava noivo e queria casar com a minha mulher. O que o homem não faz por uma mulher, né? Vamos lá. Olha só o motivo da nossa trajetória aqui. Lá em 2022, eu entrei numa faculdade de Furreca. Diante disso, alguns cursos que eu tinha feito em finanças, eu consegui um estágio no Bradesco, no interior, numa posição que até então, até onde eu tinha conhecimento, só tinha em grandes capitais, que era a área de corporate. Lá eu fui muito feliz, aprendi, foi a fase que eu mais juntei dinheiro, porque eu morava com meus pais, com minha mãe, melhor dizendo, e fui muito feliz lá. Porém, terminou o estágio, não fui efetivado, não me ofereceram uma posição em qualquer setor que fosse. Beleza. Nesse meio tempo, eu deixei o meu currículo lá com a minha antiga gerente para ver se ela me ajudava. O meu currículo chegou em outro banco na capital do meu estado, onde eu nunca tinha vivido, onde eu não conhecia ninguém, conheço quase ninguém até hoje ainda. E eu precisando juntar dinheiro para casa, tendo que estar trabalhando também, né? Vamos falar a verdade, o homem que não trabalha, não tem dinheiro, na sociedade ele não tem muito valor. Surgiu o convite de eu vir trabalhar nesse banco. Eu vim com muitos sonhos, muitas expectativas, aquilo, né? Quando a gente vai iniciar uma etapa na nossa vida, a gente espera que vai ter sucesso, que vai ser feliz, que a gente vai se sair bem, que a gente vai dar o nosso máximo e vai obter bons resultados, que a gente vai ter um bom convívio com os outros funcionários, com o nosso gestor. Para minha grande felicidade, não foi isso que aconteceu, não foi. No meu segundo dia, o meu gestor já estava gritando comigo, chamando a minha atenção na frente de todos, falando que não havia me contratado para ficar olhando outro funcionário mexendo no computador. Pensa comigo, eu tinha chegado, tinha 2 dias, não sabia nem ligar o computador direito. Então eu estava sentado ao lado dos outros gerentes para aprender. Mas eu não falei, né? O meu cargo era de assistente comercial. Então, meio que basicamente a minha função era ajudar os gerentes nas pendências, nos problemas do dia a dia e dar um suporte aos clientes, questão de acesso à conta, dúvidas de extrato, coisas desse tipo que gera muita demanda durante o dia. Beleza. Isso foi o quê? Setembro do ano passado. Aí eu passei 3 meses de experiência, onde foram os piores meses da minha vida, longe da minha família, longe de todo mundo. Vendo a minha noiva uma vez por mês, 2 no máximo. Eu estava sendo constrangido e humilhado por coisas que muitas vezes não era erro meu, era erro do sistema do próprio banco, era erro de comunicação do gestor e dos outros gerentes comigo. E eu muitas vezes não sabia sobre a ferramenta, pedia ajuda devido às circunstâncias, não recebia e ficava travado o processo. Então eu fiquei muito satisfeito. Já naquela época eu tentei procurar outras coisas para fazer, tentei sair dali, porque já tem outras vagas. Recebi convite para uma, mas no momento não fez sentido. Então alinhei com a minha esposa e decidi que ia aguentar até o meu casamento. Então passei esse período. Sofri constrangimento, sim. Passei raiva, tristeza, levei esporro. Beleza, casei. Casei 4 meses atrás. Depois que eu casei, eu tive novas esperanças. Eu pensei, vou seguir carreira aqui. Quem sabe me oferece uma vaga de gerente. Eu vou aceitar, já estou aqui mesmo. Beleza. O microfone captura o áudio de fora. Ouviu? Enfim, dei um pause aqui porque o meu microfone captura os áudios externos. Onde eu estava, então, casei 4 anos atrás, renovei as esperanças de virar gerente.
Só que aí, ao analisar o tratamento que os gerentes recebem, as suas responsabilidades, desafios e o quanto que eu iria ganhar me tornando gerente, epa. Cheguei à conclusão que não compensa, pois teria que financiar um carro. Eu não tenho um carro, sou um jovem da geração Z. Eu não tenho um carro. Se meu pai e minha mãe não me deram, eu não tenho. Eu não tenho imóvel próprio também, então pago aluguel. Grande parte da minha renda vai para o aluguel. Então, eu teria que comprar um carro. E outra, por ter só uma agência desse banco no estado, com esse carro que eu comprei com o dinheiro do meu bolso, eu teria que prospectar cliente nesse estado inteiro. Mas aí vocês vão perguntar, mas é impossível, o banco vai arcar com as despesas, vai arcar com o custo. Em parte sim. Em viagens pequenas, ele vai pagar 95 centavos por litro de gasolina. Em viagens maiores, talvez ele pague R$ 1. Só que manutenção do carro, né? Pneu, óleo. E se acontece um acidente? E o tempo que eu vou estar longe de casa? Muitas dessas viagens demoram mais de 2 horas, 4 horas. Tempos atrás, uma gerente passou 10 horas dirigindo no dia. Então, é perigo de estrada, longe de casa, longe da minha mulher. Botei isso na ponta do lápis. Beleza, estava desanimado. Até que um dia, o meu gestor estava fazendo uma simulação de crédito num sistema que é um cocô, junto com outro gerente. Eu só fiquei ouvindo de canto, não querendo me envolver, pois sabia que aquilo ia dar ruim para mim em algum momento, mesmo eu não estando envolvido. E mesmo se envolvesse, talvez seria pior. Certo. Esse gerente, no outro dia, decide visitar clientes em uma cidade que fica a mais de 2 horas. O meu gestor, nesse meu tempo, fez as simulações de crédito. Ele fez três ou quatro simulações erradas. Num sistema que é lento e que demora para dar devolutiva que errou. E por fim, estava me culpando pelo erro que ele fez. Falou que eu que devia ter feito aquilo, que era a minha função, que é para eu fazer isso, que ele não pode ficar perdendo tempo fazendo isso não. Me constrangeu na frente de todo mundo, porque falou de forma ignorante, falou de forma alta, e ali foi a gota d'água. Isso é um desabafo. Depois desse dia aí, pra mim acabou. Eu passei uns 3, 4 dias remoendo, dormi mal, refleti bastante sobre o que eu queria pra mim. Beleza. No próximo mês, acontece o seguinte, como eu que cuido da parte de documentação, de colocar no sistema, de mandar para as áreas, tá um documento não foi aceito. O imposto de renda de um sócio não foi aceito. Devido a questões de cadastro, o sócio estava cadastrado na fórmula errada, por assim dizer. Aí eu falei, olha, eu mandei isso, não recebi a devolutiva. Mandei o documento, do imposto. Ele falou assim pra mim, você não mandou não? Você não mandou? Eu falei, mandei sim, ainda não recebi. Aí ele falou, então manda pra mim o comprovante que você mandou. Eu na hora mandei o comprovante. Ele ficou sem reação e falou, tem que alterar o cadastro? Assim, chegou ao ponto de eu comprovar que eu estava fazendo as tarefas. Eu tinha que provar que eu estava fazendo as tarefas. No outro dia, mesma coisa se repetiu. Um balanço, para ser aprovado pelo banco, ele tem que estar assinado pelo sócio e pelo contador. O balanço estava assinado pelo sócio e pelo contador, porém, não estava destrinchado quem que era o contador e quem que era o sócio. Então o sistema não aceitou. Quando eu disse isso para ele, ele teimou comigo que o banco não poderia recusar, que isso não existe, não tem cabimento. Então eu fiz a seguinte pergunta: então você está dizendo que eu não fiz a tarefa? Que eu não mandei o balanço para ser analisado? Ele falou, não estou falando isso não, que isso, imagina. Não, que isso não pode ser aceito. Então ele maquiou a situação e eu saí como errado por não contestar essa recusa e não ter passado para ele. Coisa que ele nunca cobra. Enfim, na segunda-feira entreguei minha carta de demissão, não aguentei mais. Aí vocês devem estar perguntando que eu sou maluco, por quê? Saí de um emprego que, em comparação ao mercado do Bananil, pagava bem, benefícios, participação no lucro, os benefícios da CLT, um emprego estável para quem está de fora, que tem demissão direto.
peço perdão pelo meu fundo estourado, porque o meu celular é ruim, ou minha cara fica apagada e o fundo estourado, ou eu fico estourado e o fundo apagado. Eu deixei no meu termo aí, o celular é ruim. Beleza. Aí você deve me chamar de louco. Pô, você largou isso tudo aí, o que você vai fazer? Cara, eu cansei de ser brutalizado, sou humilhado. Sou jovem, homem, tem que arriscar. Tem que meter a cara no jogo e ir pra cima. Recebi uma proposta de uma startup, de um segmento totalmente diferente. Porém, muito mais tranquilo, muito mais calmo. Vou fazer tarefas que têm mais a ver com o meu perfil. Não vou pagar para trabalhar, porque eu não preciso comprar um carro. Vou comprar uma bicicleta usada para ir para o trabalho. E vai ser mais barato do que se eu fosse de ônibus, no médio prazo. Vou estar mais feliz. Não vou ter os benefícios? Não vou. Mas esse benefício é a troco de quê? A troco de eu ser um passivo, de ter que aceitar esporro, humilhação e constrangimento. De passar raiva. De sentir desmotivação, dificuldade para dormir. Não. Não vejo que vale a pena. Outra coisa, o setor bancário, né, em questão de mercado de trabalho, é um dos que mais sofre com problema psicológico, questões de burnout, depressão e problemas na vida pessoal, questão de divórcio, questão de saúde também, a maioria são acima do peso, toma algum remédio para emagrecer, um remédio de ansiedade, careca também, porque o cabelo cai com estresse. Eu coloquei isso tudo na ponta do lápis e falei, não, é isso que eu quero pra mim, tô infeliz, tô insatisfeito. Esses benefícios aí não estão comprando a minha felicidade. E não é só a felicidade, assim, de estar rindo, alegre, não. É questão de planejamento, de senso, que é isso mesmo que eu sirvo. O meu talento está sendo bem utilizado aqui. Não, a minha função não era ficar apagando incêndio. Só quem trabalha com atendimento ao público, mesmo que seja pelo celular, sabe quanto que é insuportável ficar apagando incêndio toda hora, todo dia. Não, isso não dava pra mim mais não. Então esse é o meu relato do meu pedido de demissão. Se você também já teve um emprego assim, passou por uma situação dessa, deixe nos comentários. Vamos trocar uma ideia, acho muito válido isso. E eu incentivo todos vocês que estão insatisfeitos a arriscarem, não por dinheiro, mas por senso de propósito, por senso de talento. Está sendo aproveitado, está sendo valorizado, sabe que está sendo útil, botando seus talentos em prática. E o mundo é grande, tem muitas oportunidades. Conheço pessoas de diversos setores que ganham muito bem, e não tem 1% da dor de cabeça que um bancário tem, ou da que eu tive. Não vou nessa. Hoje em dia a propaganda que o mercado financeiro é o melhor dos mundos, está em alta, mas aqui eu desmistifico isso, assim que se pronuncia. Não se iluda. Uma pressão lá em cima, os sistemas e os processos são ruins, tá? De modo geral, em todos os bancos são assim. Os clientes são enjoados. Atender cliente para resolver problemas do dia a dia bem enjoado, que você, no meu caso era só eu, né, para fazer isso. Achava insuportável. Mas é isso, que novas oportunidades possam vir e vou estar continuando me preparando para aproveitar cada vez mais, tá? Então esse aqui é o meu relato, esse é o meu relato, né? E aqui deixou algumas dicas. E o meu rosto de galã, era isso que vocês esperavam? Esse rosto lindo? Deixa aí nos comentários, tá bem, tá?